Na madrugada de 26 de abril de 1986, o mundo testemunhou um dos maiores erros da história humana. Um erro tão grande que mudou países, destruiu cidades e deixou cicatrizes que ainda existem hoje. Este foi o dia que parou o mundo. Chernobyl era para ser apenas um teste de segurança, um procedimento rotineiro. Mas em poucos segundos, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl entrou em colapso. A pressão aumentou e então, a explosão. Uma explosão tão poderosa que lançou uma nuvem radioativa equivalente a 400 bombas de Hiroshima. O mais assustador não foi o barulho, não foi o fogo, foi o que ninguém podia ver: a radiação. Bombeiros correram para o local sem qualquer proteção. Muitos acreditavam que era apenas um incêndio comum, mas estavam caminhando direto para a morte. Nas horas seguintes, dezenas de trabalhadores começaram a sentir náuseas, tonturas, queimaduras. Era o corpo entrando em colapso. Enquanto isso, o governo soviético tentava esconder o desastre. Nenhum aviso foi dado à população, nenhuma evacuação, nada. Mas a radiação não respeita fronteiras. Em poucas horas, países como Suécia, Polônia e Alemanha detectaram níveis alarmantes de radiação no ar. O mundo percebeu antes mesmo da União Soviética admitir. Somente 36 horas depois da explosão, a cidade de Pripyat, com mais de 50 mil habitantes, começou a ser evacuada. As pessoas foram instruídas a levar apenas documentos e itens essenciais. Será por apenas alguns dias, disseram. Mas ninguém jamais voltou para casa. Para conter o desastre, mais de 600 mil homens foram enviados para limpar a área contaminada. Eles ficaram conhecidos como os liquidadores. Muitos trabalharam por apenas 40 segundos no telhado do reator. Tempo suficiente para receber uma dose mortal de radiação. Sem eles, a Europa poderia ter sido completamente devastada. Os números oficiais falam em cerca de 4 mil mortes relacionadas ao acidente. Mas estimativas independentes sugerem que o impacto real pode ter ultrapassado 60 mil vítimas ao longo das décadas. Câncer de tireoide, deformações, contaminação do solo, rios e florestas. Chernobyl continua vivo e continuará por milhares de anos. Hoje, Pripyat permanece congelada no tempo. Parques abandonados, escolas vazias, brinquedos espalhados, relógios parados. Um lembrete silencioso do que acontece quando a tecnologia é usada sem responsabilidade. Chernobyl não foi apenas um acidente, foi um aviso, um alerta para o mundo inteiro. E a pergunta que fica é: aprendemos alguma coisa? Se essa história te impactou, ajude a espalhar. Clique em curtir, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal O Dia que Parou o Mundo. Comente aqui embaixo: você já conhecia a verdadeira história de Chernobyl? Nos vemos no próximo capítulo da história que mudou o mundo. Fique agora com as reportagens da época e trechos de programas sobre a tragédia de Chernobyl. Sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia? A União Soviética TASS confirmou 2 mortes. Um morador da região, ouvido pela agência americana UPI, disse que são pelo menos 2.000 os mortos. Satélites americanos de espionagem deslocados para a área do acidente pintam um quadro de tragédia. Dos 4 reatores atômicos da usina, um teria explodido, um segundo está em chamas. 50 mil pessoas vivem perto de Chernobyl, 3,5 milhões em Kiev, a menos de 100 quilômetros dali. A União Soviética se recusa a fornecer a seus próprios cidadãos e ao resto do mundo maiores detalhes sobre o acidente nuclear. Sabe-se que aconteceu na cidade de Chernobyl, a 80 quilômetros de Kiev e 450 quilômetros de Moscou. Foi nesta usina nuclear que os soviéticos promoviam como absolutamente segura. O desastre afetou um dos 4 reatores usados aqui para produzir eletricidade. É um tipo de reator que só existe na União Soviética. Utiliza um sistema de água leve como refrigeração. Cientistas europeus avaliam que o desastre tem ocorrido da seguinte forma: colunas de grafite envolvem tubos contendo combustível nuclear. A água percorre a tubulação e esquenta, produzindo vapor usado como energia. Há 1.000 tubos como este no reator. Um vazamento na tubulação reduz o nível da água e expõe o combustível nuclear. Sem água para refrigerar, o combustível vai esquentando,
queima o grafite protetor e solta a radioatividade. Os primeiros sinais de problema surgiram na Suécia domingo, quando aumentou o nível de radioatividade. Os suecos ontem chegaram a examinar o pessoal numa de suas próprias usinas nucleares. Moscou foi consultada, mas a princípio negou que a origem do problema estivesse em seu próprio território. Só admitiu isso várias horas depois e acabou pedindo ajuda hoje aos suecos e alemães para combater incêndio no reator nuclear. O noticiário da TV soviética agora à noite informa oficialmente que 2 pessoas morreram no acidente e que a radioatividade já teria estabilizado. Diz que a população da área foi retirada, mas não informa quantas pessoas estão envolvidas, nem se há feridos. Contactamos há pouco a Embaixada do Brasil em Moscou e fomos informados de que não há brasileiros na área do acidente, nem ao menos em Kiev, a 450 quilômetros de distância. No norte da Ucrânia, encontram-se os restos de uma cidade abandonada, conhecida como Pripyat. Pripyat foi fundada pela União Soviética em 1970 para atender Chernobyl, a usina de energia próxima. No seu auge, quase 50 mil pessoas viveram aqui, mas hoje as ruas de Pripyat estão vazias. Os prédios estão em ruínas. A natureza tomou conta de grande parte da cidade. E tudo por causa de um evento trágico, ocorrido em 26 de abril de 1986. Um evento conhecido como o desastre de Chernobyl. 2 explosões aqui levaram ao pior desastre nuclear do mundo. Em 1986, ficamos horrorizados ao ver o maior acidente nuclear de todos os tempos acontecer na usina nuclear de Chernobyl. O reator ficou fora de controle, criando uma reação em cadeia descontrolada, como uma pequena bomba atômica, explodindo o teto do reator. Uma enorme quantidade de material radioativo saiu pelo teto e depois foi para a atmosfera. 36 horas após a explosão, as autoridades determinaram que os moradores de Pripyat precisavam ser transferidos para um local seguro. A cidade foi então evacuada em menos de 4 horas. Eles evacuaram muito rápido naquele momento. E quando foram evacuados, eles só puderam levar certas coisas. Coisas pequenas, e o governo colocou guardas do lado de fora de alguns apartamentos, basicamente dizendo: vamos proteger suas coisas, sugerindo que os moradores voltariam para Pripyat, o que nunca aconteceu. Pripyat foi construída para ser uma cidade independente, que tinha tudo para os funcionários da usina de Chernobyl. Então tinha escolas infantis, seus filhos podiam fazer diversas atividades de lazer. E os soviéticos estavam sempre buscando melhorar essas instalações. Trabalhar em Pripyat era muito melhor do que em outras cidades da União Soviética. Antes do desastre nuclear de Chernobyl, em 1986, Pripyat era a cidade dos sonhos para os moradores e pessoas que viviam por perto. Ela tinha comodidades e recursos que não eram encontrados em cidades e vilarejos próximos. Depois do acidente, as pessoas foram evacuadas e forçadas a deixarem para trás suas esperanças e planos para o futuro. E isso é o que vemos em Pripyat hoje. Tudo o que ficou para trás é uma cidade fantasma. Pripyat é um exemplo de um lugar abandonado que foi desocupado às pressas. E por isso, é claro, lá tem carros que foram abandonados. Tem objetos domésticos, brinquedos de crianças, utensílios de cozinha que foram largados no meio do preparo da comida. Bom, na cidade tem muitos murais mostrando a ciência nos levando a um futuro melhor. E eles estão em prédios abandonados há mais de 30 anos. E isso é o tipo de coisa que não dá para não reparar.